O concerto mais controverso da Coreia voltou esse ano e, como era de se esperar, algumas polêmicas sobre o Waterbomb foram revividas. Desde as edições anteriores, a gente teve muitas performances polêmicas, icônicas e muita problematização tanto na internet como lá na Coreia. No dia 7 de julho, a Nayeon do Twice se apresentou no Waterbomb Festival de 2024, um dos festivais de músicas mais populares da Coreia do Sul que, como o próprio nome sugere, acontece no verão e com muita, mas muita água. Dentro dos palcos, a Nayeon foi completamente elogiada pelas suas apresentações das músicas solos como a do seu mais recente comeback. Mas, fora deles, alguns internautas coreanos voltaram as suas críticas para o seu corpo e o seu figurino. No dia desse evento, um post em um fórum coreano muito popular rapidamente se tornou viral e atingiu mais de 100 mil visualizações. Nele, o autor original publicava várias fotos da Nayeon e de forma sarcástica insinuava que ela estava gorda e que não havia gostado do seu figurino. Alguns outros internautas coreanos acabaram concordando e afirmaram de forma mais explícita que eles achavam que ela realmente estava gorda e deveria emagrecer, mesmo que pessoas mais sensatas tenham defendido a idol. De qualquer jeito, a sua apresentação recebeu muitos elogios. O caso da Nayeon é só uma ponta bem pequena do real problema do Waterbomb Festival. Vários coreanos são muito hipócritas em relação a como eles tratam diferente idols masculinos e idols femininas nesse tipo de evento. Nessa edição desse ano, por exemplo, vários idols masculinos já foram amplamente elogiados pelo seu físico e stage sensual. O Minho do SHINee, o Minhyuk do BTOB e o Baeko são alguns dos idols que viralizaram bastante tanto internacionalmente quanto na própria Coreia do Sul. No entanto, a mesma coisa parece não acontecer com as idols femininas, pelo menos para uma certa parcela dos internautas coreanos. Muitas idols femininas já foram massivamente criticadas por conta das escolhas dos seus figurinos. A Jiwon do Signature fez muito sucesso na edição desse ano do evento, recebendo até o apelido de Nova Rainha do Verão. Ela fez uma apresentação bem curta ao lado de 2 DJs, mas que já foi o suficiente para se tornar viral. No entanto, muitos internautas coreanos criticaram as escolhas dos seus figurinos, dizendo que era sexualizado demais. Seu biquíni e saia foram muito criticados por mostrar muito seu corpo, segundo eles. No ano passado, a Jiwon também teve o seu figurino bastante criticado. Muitas pessoas criticam principalmente a C9, a empresa do Signature, porque, segundo os internautas, eles dão figurinos que muitas vezes não são do tamanho da idol.
A Summer Queen do ano passado, Kwon Bin, também é outra idol constantemente atacada por conta dos seus figurinos. Desde 2023, quando ela ganhou muita repercussão depois do Waterbomb daquele ano, mesmo com tanto sucesso, as críticas não demoraram a chegar. Muitos internautas naquela época exigiram que a sua empresa, a Oli Entertainment, começasse a mudar o estilo de roupa super sexualizado que eles davam a ela, alegando que ela só usava roupa muito reveladoras para chamar atenção. Em 2024, ela voltou novamente ao evento e novamente recebeu muitos elogios pelos seus visuais. E se nas edições anteriores ela já causou polêmica e chamou atenção, nada se compara com a edição desse ano de 2025. Outra idol que é historicamente criticada pelos seus figurinos é a Hyuna, e no Waterbomb não seria diferente. Na edição de 2019, as escolhas das suas roupas não foram muito bem vistas pelos internautas coreanos. Muitos comentários diziam que era uma escolha muito feia, esquisita e barata para uma idol. Na edição de 2023, ela novamente chocou alguns internautas coreanos com as suas escolhas de figurinos, que muitos acharam curto demais. Karina do aespa enfrentou críticas injustas sobre a sua imagem corporal, sendo acusada por alguns internautas coreanos de promover uma representação falsa do seu corpo. Dessa vez por um motivo ainda pior e até doentio se a gente parar pra pensar. Essa situação se iniciou quando o grupo foi elogiado pelas escolhas de vestuário no Waterbomb Festival de 2023. O grupo recebeu muitos elogios pelas suas roupas adequadas para os eventos segundo os coreanos, mas logo depois surgiram alguns comentários tóxicos. Alguns internautas levantaram a questão de que a Karina estaria enganando seus fãs, ao supostamente apresentar um corpo diferente do real. Um post controverso ganhou destaque com absurdos mais de 300 mil visualizações, sugerindo que os seus seios pareciam significativamente menores no festival do que eles normalmente aparentam. No entanto, muitos outros internautas, inclusive coreanos, rapidamente defenderam a Karina. Eles apontaram que ela estava usando um sutiã de compressão durante o evento, evidenciado pelo aperto visível que ele fazia na sua pele. O absurdo dessa situação gerou indignação entre diversos internautas coreanos, expressando seu repúdio pela publicação e pelo tratamento doentio dado para Karina, falando do seu corpo dessa maneira. O Kiss of Life esse ano também foi criticado, mas dessa vez por pessoas que acharam que as escolhas de figurinos foram simples e preguiçosas demais para o evento. A escolha de camisetas brancas simples e short jeans, além de roupas combinando com as dançarinas de apoio, chamou a atenção dos internautas coreanos de forma negativa. Os críticos questionaram a falta de esforço e sugeriram que os trajes não foram adequados para um stage importante como o Waterbomb Festival, especialmente considerando os trajes mais elaborados do grupo em seus MVs.